Galera, e o Hulk, hein? Você já me viu aqui falando mal do Superman do DCU, do Thor do MCU e do Homem-Aranha, porém, nada, eu repito, nada se compara com o Hulk do MCU. Bom, vamos lá. O Hulk é um personagem criado em 1962 por adivinhem quem? Claro, Stan Lee e Jack Kirby. Toda a problemática do Hulk, pra mim, é extremamente interessante. Imagina só, um homem genial, com um intelecto bem acima do comum, porém com um passado traumático, é envolvido em um acidente radioativo ao tentar salvar um amigo e acaba se transformando em um monstro selvagem de 3 metros de altura. Pior ainda, ao se transformar nesse monstro, toda a raiva e os traumas do seu passado voltam à tona provocando caos e destruição por toda parte. Uma história triste, né? Né, Marvel? Todo o lance do Hulk no MCU é bastante complexo. E para explicar toda essa história é necessário retornar ao finalzinho dos anos 80. Para quem não sabe, a Marvel nem sempre foi essa potência toda. Acontece que no final dos anos 80, a Marvel entrou em um processo de falência e para fugir de simplesmente fechar as portas ou ser vendida para DC Comics, e sim, esse papo realmente chegou a existir, mas isso é um assunto para outro vídeo, a Marvel resolveu vender os direitos cinematográficos de alguns de seus personagens. Só para contextualizar aqui em ordem cronológica. O primeiro personagem a ter seus direitos cinematográficos vendidos foi Howard o Pato em 1984. Você conhece ele? Provavelmente não. Mas ele teve um filme lá em 1986. E em 1986 foi a vez do Quarteto Fantástico ser vendido, que só foi ganhar um filme lá em 94, aquele filme que de tão ruim foi simplesmente apagado da existência. E beleza, vamos acelerar um pouquinho as coisas. Em 88 foi o Justiceiro, em 94 foram os X-Men pra Fox, como a gente bem sabe, e em 96 foi a vez dos personagens como Demolidor, Surfista Prateado, Homem de Ferro e, claro, a estrela desse vídeo, o Hulk. O Hulk teve seus direitos vendidos para o gigantesco estúdio Universal Pictures, e já ganhou a sua primeira adaptação para as telonas em 2003 com um filme dirigido por Ang Lee e estrelado por Eric Bana, que sinceramente eu acho um filmaço do personagem. Porém, tem muita gente que fala mal dele e eu quero fazer um vídeo só sobre ele no futuro, porque eu acho ele realmente um filme muito subestimado. Mas enfim, o personagem finalmente fez sua estreia no MCU apenas em 2008 com o filme de Edward Norton. Esse filme, sinceramente, não fede nem cheira, tanto que é extremamente esquecível no MCU, mesmo se tratando do segundo filme de todo o universo cinematográfico Marvel. O filme mostra um Bruce Banner em estado de fuga após ter passado pelo terrível acidente que o transformou em Hulk, enquanto ele está em busca de uma cura. Eu acho toda a ideia do filme, pelo menos o começo e o meio do filme, excelentes. Não sei se eu concordo muito com as ideias que geralmente os estúdios têm nesses filmes do Hulk, de sempre arranjar um vilão com superpoderes, pro personagem só ir lá e, bom, a gente ter aquela boa e velha porradaria. Eu sou mais fã de uma abordagem de fugitivo, que pra mim funciona bem tanto no filme de 2003 como nesse filme de 2008. Pra ser bem sincero, eu acho que o maior problema desses dois filmes são os vilões. O filme de 2003 a gente tem um pai do Bruce Banner, vivido por Nick Nolte, que aqui é uma versão alternativa do vilão que tem o melhor nome dos quadrinhos, o Homem Absorvente. Já no filme de 2008, a gente tem um Team fucking Roth vivendo o abominável nesse visual nada a ver com nada, e sinceramente eu acho que nos dois filmes o ponto mais baixo é o quebra-pau do final. Mas beleza, vamos continuar. A próxima aparição do Hulk no MCU foi em Vingadores. Em Vingadores, a gente já tem um contraponto ao personagem. Afinal de contas, o Hulk é um fugitivo do governo, uma máquina de matar e destruir sem controle nenhum. O problema é que aqui ele precisa ser o herói que conhecemos e, mais que isso, ele precisa interagir de maneira verossímil com os outros personagens. Mas, sendo bem sincero, o Hulk do filme dos Vingadores é exatamente igual ao Hulk dos quadrinhos. É um personagem que, por mais que cause destruição, como a gente tem na cena dele no aeroporto aviões, se você der algo pra ele bater, no caso do filme O Exército Chitauri, ele vai bater naquilo e fazer a coisa certa. Até aqui estamos bem. O Hulk não teve tanto desenvolvimento pessoal, porém não teve nada tão desagradável ou problemático, pelo menos até agora. Então, o Hulk só vai aparecer depois em Vingadores Era de Ultron, onde pra mim a gente tem a melhor versão, a melhor adaptação do personagem no MCU. Aqui temos um Bruce Banner já famoso como um Vingador, levando a vida de um cara que tá tentando viver sob a condição que o foi imposta. E pra mim aqui tem a melhor cena do Hulk na Marvel, que é a cena da luta do Hulk contra o Homem de Ferro na Hulkbuster. Essa luta sintetiza perfeitamente o personagem. Só pra contextualizar. No filme, caso você não lembre, a Feiticeira Escarlate mexe na mente dos Vingadores e acaba por descontrolar o Hulk. Nesse momento do filme, eles estão em Joanesburgo, na África do Sul, e o Hulk que simplesmente destrói a cidade inteira. Então, o Homem de Ferro precisa usar o Hulkbuster para deter o Hulk. E assim, é muito bem feito essa cena não só pela destruição, mas porque nesse filme em específico, os irmãos Russo conseguiram passar esse sentimento de que, por mais que o Hulk seja um herói, se ele se descontrolar minimamente, ele pode causar destruição e morte. E isso fica bem claro na cara de horror dos cidadãos depois da luta. Ao final do filme, o Hulk pega um Quinjet, que é o avião dos Vingadores, e sai voando por aí numa cena que pra mim é bem difícil de acreditar, mas eu deixo passar essa aqui. E enfim, o Hulk vai parar num local desconhecido. E aí vem ele, o queridinho desse canal,
Ele mesmo, Taika Waititi, para destruir mais um personagem da Marvel. Don't do it to me. I beg you. No! A quarta aparição do Hulk no MCU vem em Thor Ragnarok, como eu já falei no vídeo do Thor. E, bom, esse filme, ele teve a missão de adaptar 2 arcos de 2 personagens ao mesmo tempo, Thor Ragnarok e Planeta Hulk. Planeta Hulk é um quadrinho de 2006, escrito por Greg Pak, e foi um divisor de águas para o personagem. Nos quadrinhos, o Hulk é enviado para um planeta desabitado após destruir a cidade de Las Vegas. Depois de toda a destruição, os Illuminati, a organização secreta comandada pelas maiores mentes do mundo, esse pessoal aí da foto, ficam encarregados de banir o Hulk do planeta Terra. Acontece que a nave é desviada de curso por um buraco de minhoca e o Hulk acaba caindo num planeta chamado Sakaar. No filme, acontece a mesma coisa, exceto essa parada dos Illuminati e a destruição de Las Vegas. Ele vai parar em Sakaar sem querer. Pois é. Lá em Sakaar, o Hulk começa a ganhar o respeito do povo após virar um gladiador e vencer batalhas. Tem todo o lance do Hulk ser um messias pro planeta e tal, e beleza. O ponto aqui é que nos quadrinhos, o planeta Hulk foi um acontecimento bastante importante pro personagem, porém no cinema, esse arco é reduzido ao Hulk se transformando em um bebê gigante sem o menor desenvolvimento ao longo do filme, sendo reduzido apenas a músculos. A partir daqui, o personagem já era. Nada de fugitivo do governo, nada de Bruce Banner sendo caçado, nada de problemas mentais e transtornos, nada de desenvolvimento dramático, nada. Aqui é o fim da linha do personagem no MCU. Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato foi a pá de cal do personagem no MCU, e sinceramente eu duvido muito que ele melhore daqui pra frente, tendo em vista que os próximos 2 filmes, que talvez o Hulk vá aparecer, já que o próprio Mark Ruffalo disse que não vai aparecer nos filmes, são escritos e dirigidos pelos mesmos diretores que fizeram esse filme aqui. Em Vingadores Guerra Infinita, a gente tem um Hulk pelos primeiros 5 minutinhos de filme, já que ele só tá aqui pra tomar uma surra do Thanos e sumir durante o filme inteiro, porque tê-lo no filme ia ser um grande problema de roteiro. Então, nas palavras do Joe Russo, we just didn't know what to do with them. We were like, what, this big powerful character? What do we do with this big powerful character? To say to people who think we nerfed the Hulk, he deserved it. Em Vingadores Ultimato temos o Professor Hulk, que é uma parada que existiu nos quadrinhos, porém lá ele tem um desenvolvimento até chegar nesse estado de consciência. E aqui não, ele só se transforma no Professor Hulk fora de tela e tchau. Porque, como eu disse, ele seria um problema muito grande pro roteiro. Então, ele é reduzido a, mais uma vez, apenas um papel de força, sendo ele o único capaz de segurar a manopla do infinito, sem morrer por conta do seu fator de cura. Um grande desperdício. Só pra finalizar, o Hulk, pra mim, é um dos personagens mais psicológicos e complexos que existe. Ele é um herói, sim. Ele já salvou o mundo várias vezes, porém, ele ainda é um monstro. Toda essa dualidade do personagem, essa questão de, ao mesmo tempo que o Bruce Banner é um sujeito bondoso, os fantasmas de seu passado, seus traumas, ainda o perseguem, e toda vez que ele se transforma no Hulk, eles vêm à tona. Um personagem assim, com dualidades, problemas internos, vivendo nas sombras, fugindo de tudo e de todos e mesmo assim ainda sendo um herói, é um gigantesco potencial que nas mãos criativas de certas pessoas pode ter uma grande história e um excelente desenvolvimento. E infelizmente, eu não acho que dê pra acontecer isso no atual MCU. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser receber os vídeos de maneira antecipada, considere se tornar membro. Virando membro nível 1, você garante uma vaga no grupo de WhatsApp exclusivo do canal, e virando membro nível 2, você concorre a sorteios bimestrais de quadrinhos. Deixe seu like se gostou do vídeo. Agora na sua tela tá aparecendo os outros 2 vídeos onde eu falo sobre os personagens do MCU. Confere lá. É isso. Valeu.